O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisto, 2 homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olharam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e aos outros, e todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Que lindo, não é? Nós estamos celebrando o 3º dia do Tríduo. Começou hoje na parte da noite, começo das 5 horas da tarde, como o padre vinha explicando para vocês. E nós já entramos no 3º dia, onde nós celebramos hoje e proclamamos com entusiasmo a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Que coisa forte. E aqui, irmãos, eu quero, juntamente com vocês, louvar a Deus por alguns mistérios que vale a pena a gente contemplar. Hoje à tardezinha, a gente ainda estava celebrando, aliás, durante o dia, nós estávamos celebrando o 2º dia, né? O 2º dia, hoje na parte da manhã ainda, o sábado, chamado sábado do silêncio. E ele tem 2 significados. E com isso eu quero abrir o que está acontecendo agora. Jesus foi engolido pela morte. Nós celebramos isso ontem. E o que ele fez? Por que esse silêncio? A grande palavra é essa. O porquê desse silêncio? Por 2 motivos. E ele é muito bonito. Porque o nosso Senhor, quando ele foi engolido pela morte, ele não ficou preso na morte. Como nós fomos vendo o gesto hoje litúrgico, ele foi passando, rasgando a morte. Mas ele chegou também lá na mansão dos mortos, onde os justos
que não viram o anúncio de Jesus, que Deus que viria. Eles sabiam que um dia Deus viria, mas eles não viram Jesus. Eles sabiam que o Messias, o ungido de Deus, aquele que é Deus, viria para libertar a todos, mas eles não viram. Então eram homens e mulheres de um passado, e neste dia segundo, que nós já celebramos, agora estamos celebrando o terceiro, Jesus foi até lá, e foi se apresentar e chamar os justos, as almas dos justos, para com Ele. Isso é forte demais, e isso vai chegar na gente, já já, vocês vão ver. E depois, o segundo motivo, é que nós fazemos uma contemplação hoje na parte da manhã, do segundo dia, da Virgem Santa, a Imaculada Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Por quê? Porque ela tinha ficado com apenas o corpo do seu filho nas mãos. O corpo. Desceram ele da cruz e colocaram sobre o corpo da Virgem. E Maria, durante o sábado, existe um mistério que falou assim: por que Maria não correu até o túmulo, como Maria Madalena correu? Preste atenção, é interessante isso, né? Realmente Maria não estava lá no túmulo, que é agora o terceiro dia, que é esse terceiro dia, mas Maria saiu de cena naquela Gólgota, naquele momento onde o filho morre, e Maria em pé, pega o corpo do filho, só o corpo, já não era mais Jesus ali, e ali sai de cena Maria. Passa o sábado em silêncio, o domingo entra, e quem aparece lá no túmulo, no cemitério? Maria Madalena. E depois Pedro, e juntamente com Pedro, João. E cadê Maria? Vocês nunca pararam para pensar isso? Porque Maria, ela não foi no lugar onde vivem os mortos. Maria, ela teve uma fé inabalável. Inabalável. Ela sabia pela fé que aquele golpe no coração dela, lembra? Uma espada traspassará o teu coração. Qual foi? A flagelação e morte de cruz do seu santo filho Jesus. E ainda ela viu tudo aquilo em pé, e ela silenciou, com uma fé inabalável, porque ela tinha certeza de fé, que o filho haveria de surgir glorioso. Ela não precisou ir no cemitério para ver, ela estava convicta na fé, que Jesus, o nosso Senhor, iria aparecer vitorioso do outro lado. E apareceu. Por isso que Maria não foi. Ela não foi porque, olha, tem gente que fala: nossa, mas eu acho que ela não acreditou. Será que ela não amava tanto o filho? Claro que não. Claro que não é isso. É o contrário. Maria, ela não foi correr lá no cemitério onde ficam os mortos, porque ela já sabia lá debaixo da cruz, dessa sexta-feira que horas agora há pouco nós celebramos, ela sabia pela fé, ele ressuscitará, porque ele já tinha dito isso para ela e para os seus apóstolos. Por isso que Maria é a primeira discípula número 1 do mundo. E isso para nós vale muito. Vocês ouviram junto com o padre todas as leituras completas. Vamos lá. Deus prometeu uma descendência a Abraão. Qual é a descendência? Jesus Cristo.
e a sua igreja, nós, por causa do batismo. Nós somos a descendência, não descendentes. A palavra é muito clara, está lá escrito em toda a Sagrada Palavra. E Deus lhe dará não um descendente. Descendente foi o seu filho Isaac, descendente dele. Não. E Deus fez uma aliança que prometeu repete, povo, pode falar, filho, uma descendência. A descendência é Jesus, é Deus que se faz homem, e todo aquele que ele batiza no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, passa a ser o espírito dele, descendência dele. Aí o que acontece? Vamos ainda em Abraão, olha como ele tem o mesmo. Você sabe que na teologia, a Virgem Maria e Abraão são muito parecidos na fé. Quando Deus vai dizer para Abraão: Abraão, agora você tem um filho, né? Um descendente, Isaac. Pega ele e você vai sacrificar esse menino. Lembra da conversa? Nós acabamos de ouvir. Ele pega, não abre a boca, como Maria não abriu a boca. Ele pega o menino, pega a lenha, pega um jumentinho, vai junto com seus criados, porque ele tinha empregados, e eles vão até o pé da montanha. Chega lá, olha o diálogo. Aqui entra o sábado santo que o padre deixou Maria como a expressão do sábado. Ele vai ter um diálogo, Abraão, com seus criados. Ficai aqui, porque eu e o menino vamos fazer um sacrifício. Detalhe na palavra. Pode levar depois o folheto, para vocês levarem e lerem na Bíblia de vocês. Fique aqui, porque nós voltaremos. Meu Deus, mas Deus não pediu o menino para Abraão sacrificá-lo, para matar ele? Pediu. Que fé é essa de Abraão? Que ele vai dizer, ele disse, no caso dele ele disse: fica aqui, espera aqui, porque eu e o menino vamos fazer um sacrifício para Deus e voltaremos. O S no plural. Quem vai voltar? Abraão e o menino. E voltou. Volte agora na Virgem Santa, tua mãe Maria e nossa mãe. Debaixo da cruz, o filho morre, diferente de Abraão, diferente de Isaac. Jesus morre. O homem Jesus morreu. E Maria, na sua fé, ela tinha tudo aquilo bem escutado dentro dela: ele vai voltar. Por isso que ela chora em silêncio. E aqui todos nós que lembramos dos nossos entes queridos que já partiram, a gente chora, mas deveria chorar em silêncio, com o mesmo esplendor da ressurreição, tanto em Abraão quanto na Virgem Santa, esta mesma aqui, ó, a Virgem Mãe Maria. Uma certeza de fé: ele vai ressurgir, Maria. E ele ressurgiu, gente. 3 dias depois, ele começou a aparecer. E depois Maria estava no cenáculo, onde ele aparece também. Veja, ela foi, porque ali era onde ele ia manifestar o Pentecostes. Analise bem a circunstância trazendo para nós hoje. Agora eu quero trazer na realidade nossa. Vai pensando em você, eu vou pensando em nós aqui da igreja. Existem 2 tipos de ressurreição. Vocês sempre ouviram falar isso, que o nosso Senhor, Ele deixou no meio de nós. Uma, aquela ressurreição
de pessoas que morreram e voltou para esse mundo. Então ele ressuscitou Lázaro, mas não foi a ressurreição de hoje. A ressurreição que ele realizou hoje é completamente diferente. Lázaro entrou em óbito, falências dos seus órgãos, ele estava com lepra, ele morreu, clinicamente morto, cérebro, coração, tudo. Jesus, sendo ele Deus, ele trouxe este morto para viver mais um tempo, mas depois ele morreu de novo. A filha de Jairo tinha entrado em óbito. Ele pegou, ressuscitou a menina. Aquela mulher só tinha um filho, ele ressuscitou. Você pega o Elias, quando vai visitar aquela viúva que tinha o filho. Aliás, Elias ressuscitou o filho da mulher que estava morto. Veja, essa ressurreição é uma para mostrar que Deus chegou. Ele está no meio de nós. Mas essa não é a mais importante. Nunca foi. E aqui nós podemos fazer alencar esse tipo de ressurreição, como o que aconteceu, por exemplo, pode acontecer com pessoas que ficam doentes, que dão um susto na gente e volta. Não entrou em óbito, volta para cá ainda. Vamos lá, vamos falar só daqueles aqui, do contexto igreja. Nosso querido Denis estava morrendo mesmo. Os médicos já tinham desenganado. Nós, igreja, descendência de Cristo, o que nós fizemos? Pega a segunda leitura de hoje. Moisés, Deus dá uma ordem para ele: peça para o povo se levantar em marcha, e ponha-te em oração, escute a voz de Deus e vai ver a vitória. Nós rezamos e um milagre aconteceu. Esse homem se levantou e voltou de novo. Está aqui, ó. E foi esses dias atrás. E na ressurreição ele está cantando aqui com a gente. Depois, o diácono Marcos Adriano, bem na quaresma, tem um infarto aqui. Ele já estava infartando, mas aqui ele passou mal, ele não aguentou. Levaram ele para o hospital e ele quase foi embora. Mais um pouquinho aqui, ele teria entrado em óbito. De novo, levanta o povo, põe em marcha. E Deus quis que essa ressurreição dele voltar, e voltou. Nesse sábado santo, o terceiro dia da ressurreição. O Francisco, que é funcionário da paróquia Nossa Senhora da Lapa, teve um infarto agora, acho que 2 dias depois de você. Uma semana depois do diácono, infartou, aqui. Agora, o povo entrou em oração, levantou em marcha, e o Francisco foi trazido de volta, fez os mesmos procedimentos que o diácono, já está na casa dele. A Mariltinha, que foi fazer um procedimento no olho, vai fazer uma cirurgiazinha, lá passa mal, tem um infarto. Levanta o povo em marcha e levantamos, oramos, e a Marilta fez um cateterismo, está bem. E assim nós poderíamos alencar várias circunstâncias de uma ressurreição de que voltou ou não voltou? E a gente está tão alegre que eu quero que vocês louvem a Deus, aplaudindo agora a Deus pela vida do diácono aqui. Pode dizer. Glória a Deus. Glória a Deus. Que susto. Olha aí. E a família está aqui, a esposa, a filha. Filho está aí também? O filho não veio hoje? Tá aqui a Val, cadeirinha de roda, porque olha que quaresma, hein?
Na quaresma a mulher cai, quebra o tornozelo, está aí o marido infarta, o pai doente, e hoje está aqui ó, na frente de Jesus, aqui na missa agora, glorificando a Deus, que permite passar pelo crivo da dor, permite, mas Ele chama a ouvi-lo e crer nele. Agora vamos chegar a outro tipo de ressurreição. Nosso Senhor, Ele faleceu mesmo, Jesus morreu, o homem Jesus morreu na cruz. O que ficou na cruz e descido da cruz foi o cadáver, que é o cadáver de Jesus. A alma dele foi para a mansão dos mortos, como o padre diz, foi engolido pela morte. A morte não segurou ele, ele atravessou o mar da morte e ressuscitou. Veja, Maria é como nós que já enterramos os nossos entes queridos que a gente ama muito. Meu pai, que há 2 dias atrás aqui, na quinta-feira, fez 20 anos que nós enterramos o meu pai, novo. Tios, tias, parentes, Fernando foi embora no Covid, tantas pessoas aí ó, na história de vida de vocês, irmãos. Quantos vocês já enterraram? Agora, parentes nossos, conhecidos nossos, a dona Nair, dona Ana, dona Helena, que nós rezamos, convoca a oração. Quantas missas aqui nós levantamos em marcha e pedimos, Senhor, visite a dona Helena, estava com câncer, aqui ó, boleira no sentido de fazer ótimos doces, bolos. Essa mulher foi, Deus levou ela embora, ela não voltou para cá. Veja, às vezes Deus quer que volta, porque Deus tem no seu mistério um para que a pessoa voltar. Você, o senhor diácono, a Marilta, eles são melhores dos que foram? Claro que não. É graça de Deus na vida deles hoje? Claro que é. Ah, mas não foi graça na vida deles terem os outros que foram? Claro que é. Por que é? Olha para Maria. Maria viu o filho morrer e ficou com o cadáver dele na mão. Mas ela não foi no cemitério, porque ela sabia, esses 3 dias, e no caso de Cristo que ressuscitou, mas para nós pode ser um dia que a gente não sabe quando. Se você tiver esta fé, que abre o mar da morte, como Maria mostrou, como Abraão mostrou, se você também treinar nesse mundo a sua fé, passando pelo crivo do mar bravio, e ter a certeza de fé pelo Espírito Santo de Deus, olha lá coisa linda, na leitura de Ezequiel que nós acabamos de ouvir, o Senhor falando, eu colocarei o meu Espírito no coração do meu povo, e aquele que me ouvir, o que é me ouvir? A gente está aprendendo aqui, aquele que tiver intimidade comigo, nascerá, terá uma nova vida. Então veja só, os que foram, não voltaram. Para quem crê, como Maria acreditou, nós vamos nos encontrar. Não daqui a 3 dias, dentro da denominação matemática do nosso tempo, no tempo de Deus. Nós vamos nos encontrar. E com a mesma emoção, e talvez maior, até maior, do que quando eu entrei, quando eu fui sair do quarto, aliás, depois que eu me levantei de joelhos, onde o Denis tinha acabado de comungar Jesus, já tinha recebido a unção dos enfermos, ele comungou e eu estava de joelho. Quando eu levantei, não era mais ele. Eu falei para vocês aqui, eu vi um milagre. Era a ressurreição feita ali. Ele voltou. Eu levei um susto, mas um susto bom.
Eu fiquei emocionado. Eu tinha uma esperança, mas não certeza que o diácono poderia vir hoje. Ninguém me contou. Ele voltou para casa ontem. Falei, acho que ele, né? Quando eu abri a porta aqui, eu vi essa cabecinha branca, meia dourada dele. Que coisa, meu. Que alegria. Como eu tive a alegria de ver esse cara aí. Como eu tive a alegria de saber que o Francisco veio aqui. Passou com a Denise, nossa funcionária, para dizer, preocupado, olha, como é que eu vou fazer agora? Fica na tua casa, participe da Páscoa, que alegria que você está aqui, Francisco. Veja, isso impacta a gente. Agora você imagina o que Maria sentiu quando viu o filho. Ela já tinha certeza, mas é uma certeza encontrada. É uma certeza encontrada. Por isso que eu digo, quando a minha vozinha faleceu, a mãe da minha mãe que está aqui, Dona Bernadette, eu, menino de tudo, vendo as minhas tias chorarem, desoladas, porque era uma matriarca, uma mulher de referência. Todo mundo que é uma referência, machuca, dói, quebra. E passou um mês e tias ainda chorando. Eu, criança de tudo, eu disse, mãe, fala para as tias e a senhora, para de chorar. Chorou já lá, não foi? No primeiro dia, 2 dias, 3 dias, vai uma semana que seja. Parou, mãe, nós vamos ver a avó. Uma criança falou isso. Veja, é a fé de Maria, é a ressurreição esplendorosa. Essa, irmãos, não tem preço. Se a gente já fica contente de ver Francisco voltar, Marilta voltar, estou dando exemplo nosso aqui, que aconteceu nessa quaresma, vai. Fora vocês aí, se vocês forem dar um testemunho de vocês, seria coisa grandiosa demais. O diácono voltar, meu Deus, a gente já fica assim, glória, Senhor. Vocês aplaudiram com entusiasmo. Agora vocês imaginem esta fé do Espírito Santo, porque só Ele traz essa fé, que é diferente da fé humana sem o Espírito Santo. A fé no Espírito Santo é a certeza de Maria, nós vamos nos encontrar, e quando encontrar, haja festa. Essa aqui que a gente fez assim, glória a Deus, glória, aí, sino, blum, 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 e o padre falou, o céu está em festa. Gente, nós não temos ideia, pela fé, o que é o céu em festa. Por isso nós precisamos entender uma coisa muito importante nesta noite. Essa celebração o diácono cantou para nós, o Cristo passando naquela morte que engoliu ele atravessou a morte, onde a noite escura da morte, da tristeza, das doenças terríveis, das guerras que a gente está vendo, dessa distorção na nossa juventude, não todas, nas crianças, nas famílias, nos casamentos distorcidos, que está deixando a gente falar, meu Deus, eu não quero viver para ver mais coisas horrorosas. Veja, isso são as trevas, e Cristo passa com a sua luz, no meio de tudo isso, vitorioso. Não é brincadeira, aqui é uma celebração que se faz real, é um grito de Deus em 2025, gente. Eu disse ontem aqui que aquela figura de São Francisco de Assis, agarrado na cruz de Cristo, pisando no globo, o globo é a terra ficou pequenininha perto de Francisco, quando ele abraçou a cruz, o crucificado. Atenção, Francisco, ele nasceu aqui perto da gente, no ano 1000 e pouquinho, né? Século 13, Jesus, este aqui que nós estamos celebrando,
Esse acontecimento, ele foi inaugurado, ali foi só o início, no século I. Como pode alguém no século 13º século ter uma intimidade tão grande de fé, que tudo ficou pequenininho, porque a certeza era tão grande, tão crescida, de que Deus já é a vitória da gente. Era absurda em Francisco, como era absurda na Virgem Mãe Maria, como foi absurda em Abraão, como foi absurda nos santos. Então, irmãos, que essa celebração, ela precisa ser degustada por cada um de nós. Não é uma notícia qualquer, é a notícia da vida da gente. Você que tem pessoas na sua família que está sem esperança nenhuma. Eu falava hoje para minha mãe, entrando no desterro da nossa própria família, a gente encontra coisa esquisita ali, triste. Mas aí eu disse: mãe, de novo, continuaremos firmes no anúncio de Cristo. E se a nossa vista não ver como Maria não viu neste mundo, creia como ela, veremos no céu. Veja, aqui está o desafio hoje na tua vida, meu irmão, minha irmã. Essa noite não é uma noite qualquer. E veja, qual é a corresponsabilidade que nós temos? De viver, beber esse Cristo, assumindo Ele no meu dia a dia, a ponto de eu dar testemunho para o outro, para o próximo, para que aquele que me vê, cheio de entusiasmo no Espírito, fala: eu também quero conhecer esse Deus dessa maneira, porque eu não conhecia Ele dessa maneira. Eu conhecia Ele nos livros, eu conhecia Ele pela tradição da minha avó, mas isso que você está testemunhando, parece que todo mundo ficou pequenininho, você está gigante. É isso mesmo. E Jesus chamou você, que está aqui, para assumir esta verdade na sua vida. E olha que aí tem depressão, hein? Sabe o que depressão é? A pior doença que tem. É aquela pessoa que desiste de querer viver. E veja, a palavra de Deus hoje é para você e para os seus. A gente estava aqui, estava ali, acendendo o fogo, abençoando o fogo, este fogo. E aqui do lado, não posso dizer irmãos, porque não sei se são cristãos católicos, não sei se são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente só chama irmão de irmão na fé, quando a gente sabe que é batizado no nome do Pai. Pode ser até um evangélico, se ele é batizado no nome do Pai, é nosso irmão. Agora pode ser que eu não seja, mas quando você ouve, fala: meu Deus, eles estão numa discoteca danada. Tudo bem, tem cada música legal, até aí eu fico: porque essa música me lembrou, mas veja, eles não têm sintonia com fé nenhuma. Eles merecem a nossa misericórdia de oração. Levanta o povo em marcha e reza como Maria pediu: orai pelos pecadores no mundo inteiro. Porque se eles se encontrarem com Jesus, vocês não sabem o que eles são capazes de fazer. O sangue de Cristo caiu por todos eles, pelos nossos irmãos aí, dependentes químicos, que rouba, que mata o outro que nem barata. O sangue de Cristo caiu por eles também. Agora veja, se você tiver esse encontro, e eu também, dia a dia, isso agora cabe a nós. Que fé de Maria é essa, irmãos? Que fé de Abraão é essa, a ponto dele dizer: olha, nós voltaremos, nós vamos nos encontrar. Eu disse lá para minhas tias, para minha mãe: mãe, nós vamos nos encontrar. Olha aí, a mesma palavra saiu da boca de uma criança. Eu era criança, eu não tinha caminhada de igreja, já era batizado, mas Deus me usando para dizer, como disse
Abraão para os seus criados: nós voltaremos. Ou seja, nós vamos ver a avó. Talvez não aqui a 3 dias, um dia veremos. Por isso que a gente reza pelas almas, aplicando missa como sufrágio pelas almas dessas pessoas tão boas que foram. Fernando, Alcides, meu pai, Bernadette, minha avó, os seus parentes. Aplicar é algo seu, de valor teu, do teu trabalho, do seu suor, que você, unicamente você, no meio de toda a assembleia, você vai falar: olha Deus, eu quero colocar nesta patena aqui, pela alma, isso aqui é um sacrifício meu, pequeno, simbólico, e eu quero oferecer pela alma do meu pai. Toma, está aqui. Você está oferecendo pela alma dela, que se estiver no purgatório, por causa dessas missas, Deus vai lá e tira junto com a Virgem Maria, porque você está intercedendo por eles. E se eles estiverem no céu, eles intercedem por todos nós. Não é só por mim não, por todos nós, porque lá nós seremos todos irmãos. O meu pai, se estiver no céu, ele não está intercedendo só por mim, ele intercedeu para o diácono, ele intercedeu por aquele rapaz que está morrendo lá na rua agora, está roubando, está intercedendo por ele, não só por mim, pela minha mãe e pelos meus irmãos. O Fernando a mesma coisa, porque lá o Espírito de Deus explode, é uma ressurreição que vai acontecer com a gente. Nós vamos sair da nossa bolha, nós seremos tudo no Senhor, nós seremos o corpo que vai se preocupar com todo mundo. Então, irmãos, aproveita essa noite. Eu sei, daqui a pouco nós vamos embora. Amanhã, no domingo, se Deus quiser, nós vamos poder, talvez, voltar a comer uma coisinha que a gente deixou, beber um pouquinho, aquela coisa que a gente, né? Parei de assistir, de ver aquela série, tudo eu ofereci. Talvez você pode voltar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é isso aqui que está acontecendo hoje. E se você pode atualizar isso aqui todos os dias na sua vida, você pode ver Jesus ressuscitado na tua vida, a ponto de você crescer tanto, que você vai ver tudo pequenininho, até o sofrimento. Imaginou? O sofrimento do diácono, o sofrimento da sua esposa, o sofrimento com o sogro dele, fica pequenininho, ele existe, eles choram, eles continuam trabalhando, mas eles têm uma fé de Cristo, de Maria. Tudo isso que está acontecendo, já somos vitoriosos. Eu falei para você isso, diácono, não falei? Eu não falei por mim, falei em Cristo. Falei: diácono, faltava ainda fazer o complemento que você fez. E você passou por um drama de esperar mais tempo por causa de umas burocracias de hospital, de coisa, etc e tal. Deus colocou esse homem aqui, esse diácono, servo dele, clero, faz parte do clero. Pois ele na prova, como está colocando o nosso querido, o Dom Edilson, que agora, faltou o Dom Edilson, agora não sente dor na perna. Está lá no hospital, mas a dor já chegou em casa. Saiu ontem, o bispo saiu ontem do hospital, porque nós estamos rezando, porque o povo está rezando, porque a igreja está rezando. Agora eu falei para o diácono, nós levantamos o povo em marcha, e Deus pediu para o povo rezar por você. Aí eu falei em particular para ele, e nós estamos orando por você. Eu digo para você, você já é vitorioso em Cristo Jesus, Deus venceu em você. Agora, o que está acontecendo, esse impasse aí, agora é uma coisa aqui de baixo. Aguenta firme, ele aguentou, foi lá, recebeu os sacramentos, bonitinho, todo mundo orando por ele. Então veja, irmãos, as coisas se tornam pequenas. Padre, mas se a pessoa fosse embora? Alguns estão indo embora, foram. Agora é mais um motivo de você deixar pequeno isso também. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar. Isso aí é ressurreição. Isso aqui é a resposta. É isso que Jesus mostrou.
enxugue as tuas lágrimas. Se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, eu não vos diria. Eu vos chamei para ficar comigo. Olha isso. Eu vos chamei, minha igreja, para estar comigo. E Deus não quer perder nenhum. Deus não quer perder nenhum. Nem o menino que está roubando lá agora, nem a senhora, nem o padre, nem você, ninguém. Eu vim para que todos tenham a minha vida. E ressuscitará no último, eu ressuscitarei você. Não é você que vai se ressuscitar. Eu ressuscitarei você no último dia. Olha isso. Então, irmãos, entenda o significado dessa celebração. Ela é a celebração. Por isso que todo domingo passou a ser o domingo da Páscoa. Por isso que o domingo passou a ser o primeiro dia de uma nova vida para nós. Passou o que era velho, a gente ouviu hoje. Agora, claro, você pode continuar vivendo aqui ainda, como um velho. Só que você recebeu a ordem no Espírito de se revestir do novo. Lembra de Francisco, passando pela cruz, mas de tanto se colocar em intimidade com o Espírito dele, que venceu a morte, tudo fica pequeno. Tudo infância. A esperança que Deus dá é maior do que a nossa saudade. Isso é para vocês todos, irmãos, que estão aqui junto comigo. Veja, não é lorota do padre, é palavra da igreja. Depósito fidei, depósito da fé. É o Senhor carimbando no teu coração, renovando a tua fé. Não tenhas medo, eu venci o mundo. Olha aqui o diácono cantando. Eu venci, e se tiveres comigo, passará pelo mar bravio em pé, como a virgem. Qual é uma das músicas que o padre mais gosta de cantar nas missas, onde a gente reza por cura e libertação? Não há mal que me possa, lembra de São Francisco, que me possa vencer. Olha, ele está grande, diante do problema do mundo. Não há mal que me possa vencer. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Deus. Deus é maior Que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Mas eu só vou cantar com fé se eu fizer a experiência. Ah, meu irmão, minha irmã, senão você vai passar a ouvir com o seu ouvido. E Jesus disse: eu lhe darei o meu espírito para ouvir, não como os homens ouvem. O que ele está falando, homem? Não como a sua carne ouve, mas no espírito. Isso aqui está o gancho de tudo. Eu lhe darei olhos para ver, não como os seus, que talvez olhando uma mulher bonita você fala: só vi carne que me agradou. Esses são os nossos olhos. Mas eu lhe darei um olhar no espírito. Na quinta-feira nós estávamos olhando para aquela âmbula com véu, e ali o padre dizia: se você olhar direitinho, você vai enxergar no espírito, além do véu. Porque você pode ficar horas ali olhando, uma âmbula
uma âmbula prateada, com uma cruzinha em cima e uma toalhinha de crochê ao lado. Que soninho. Isso são os teus olhos. E na fé, primeiro você vai ver a toalhinha. É a toalhinha. É uma âmbula. Não estou vendo nada. Quem escuta as minhas palavras e põe em prática. Agora eu estou vendo o que eu não via antes. Aí você vai cantar. Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Não, não há, não há. Não, não há. Eu vou crescendo com Cristo. Não há vida de oração. Não há mal com lágrimas. E eu vou declarar: Deus é maior. Deus é maior que tudo que me falecimento, perdas, perseguições, doença, luto, filho que preocupa. Deus é maior, bem maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Nem a doença, nem a doença. E olha que ela machuca, hein? Nem a depressão poderá superar o amor de Deus. Levanta o povo em marcha, fica em pé. Nem a doença, nem a depressão poderá superar. Olha lá, irmãos, junto com a igreja, olha lá, Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Quem Ele é? Ele venceu a morte. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Eu convido você, fecha um pouquinho os teus olhos. Hoje o padre pronunciou um dos primeiros momentos dessa homilia falando dela, da Virgem Mãe Maria. Ela é a maior prova de discípula que nós podemos ter. Porque você, meu irmão, minha irmã, como eu que estou aqui, nós vamos nos deparar com um mar bravio, maior do que nós estamos passando. E você em particular, como eu também. O diácono teve algumas coisas em particular junto com a esposa, mas ainda ele vive nesse mundo. Ele há de encontrar outros encontros nesse mar bravio. E você também. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas você também, ao viver nesse mundo, você vai ter também momentos que vai te pegar de surpresa. E nessa hora eu quero lembrar da Virgem Mãe Maria na sua vida. E como é que você vai lembrar? Rezando com ela todos os dias. Eu quero pedir agora, neste sábado santo dos santos dos santos, que já já é o domingo, que a Virgem Santa, ela possa agora percorrer com você essa noite, essa estrada escura, mas com a luz do círio sobre vocês dois. E ela vai caminhar, ela vai passar, levando o filho junto com você. Fecha os teus olhos. Nós vamos cantar um hino com ela agora. Maria, ela agora é reconhecida nessa noite da ressurreição de Cristo. Ela é a corredentora. Cristo é o Redentor por excelência. Ela é corredentora.
redentora. Ela não foi no túmulo. Fecha os olhos. Como disse Baruque hoje, ela não envelheceu em países desconhecidos. Ela não foi no cemitério. Você ainda vai ter alguns encontros pessoais nesse mundo aqui, irmãos, mas você não vai estar sozinho. Você vai ter o Redentor e a corredentora. Eu já estou pedindo nesta noite santa, é a noite das noites que se transformou em dia, sobre você agora. Eu levanto as minhas mãos sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Deus te chamou. Que nessa noite o Espírito dele repouse sobre você, para que você, nos dias maus da tua vida, você tenha a certeza de fé: eu não estou só, a vitória está comigo. Repete com o Padre assim, solenemente: a vitória está comigo. A vitória está comigo. Pelo meu batismo, Pelo meu batismo. a vitória, A vitória. sempre a vitória Sempre a vitória. sobre a morte Sobre a morte. está comigo. Está comigo. E a Virgem Maria, E a Virgem Maria. Santa Mãe, Santa Mãe. ela me disse: Ela me disse: fazei tudo fazei tudo o que ele vos disser. que ele vos disser. Por isso sou vitorioso, Por isso eu sou vitorioso. por esta santa celebração Por essa santa celebração da Páscoa do meu Senhor da Jesus. Páscoa do meu Senhor Jesus. Hoje Hoje eu vou renovar, eu vou renovar, junto com a Virgem Mãe Maria, junto com a Virgem Mãe Maria, o meu batismo o meu batismo de vitória. de vitória. Hoje Hoje encerro todo o passado da minha vida, todo o passado da minha vida, tristeza, tristeza, decepções, decepções, amargura, amargura, revolta, revolta, está encerrado agora, está encerrado agora, porque Jesus porque Jesus derramou sobre mim derramou sobre o seu santo e poderoso Espírito. o seu santo e poderoso Espírito. Eu atravessei com ele Eu atravessei com ele o mar da morte. o mar da morte. Sou vitorioso. Sou vitorioso. O Espírito vitorioso está sobre mim. Está sobre mim. E Maria, minha mãe, E Maria, minha mãe, intercede por mim agora. intercede por mim agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu creio em ti, Eu Jesus. creio em ti, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Obrigado, Maria, Obrigado, Maria, minha Senhora minha Senhora, e minha mãezinha. minha mãezinha. Põe a mão no seu coração, vamos nos consagrar a ela. Depois nós vamos partir para os ritos finais dessa celebração riquíssima. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Centre-se com fé, meu irmão, minha irmã, vai lá. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro, de novo, vai. Eu me consagro a ti, Obrigado, Senhora, Mãe de Deus pela tua fé. e minha. A Senhora mexeu com a minha fé agora. Vai lá. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Vai lá. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Eu quero ouvir a igreja ressuscitando.
Solta a tua voz. Vai lá. Tenho uma advogada, só quem já foi órfão. Vai lá, igreja. Sabe o valor. Do colo de mãe. Fica comigo, Maria. Vem, Maria, vem. Só quem já foi órfão sabe o valor do quê? Do colo de mãe. Acaso não saber? Olha lá, juntos, igreja. Acaso não saber? Eu sou da Imaculada. Segura nas mãos da Virgem. Fala, meu irmão, levanta teu braço. Acaso não sabeis? Olha lá, tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe. Só quem já. Vem, Espírito Santo, desça sobre esta igreja. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe, do colo. Acaso não sabeis, igreja? Acaso não? Vem, Maria, vem. Venha sobre a igreja, Senhora. Entra na minha casa, Maria. Vai lá, irmãos. Acaso não? Oh, Maria, tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe. Eu creio, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, ó Deus. Põe a mão no teu coração. Só quem já vem, Espírito Santo. Obrigado por essa noite. Acaso, vai lá, povo. Acaso não? Vem, Espírito Santo. Venha sobre esta igreja em oração. Acaso não sabeis o que? Nenhuma advogada. Só quem já foi órfão sabe, vai. Só quem já foi órfão sabe o valor. Canta, igreja. Canta forte, meu irmão. Vai junto. Só quem já foi órfão sabe o valor. Segura na mão dela, lá no alto. Não solta. Completa na missa da Páscoa. Do colo de mãe. Reza junto com o Padre. Reza junto com ela. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Quando? Agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Aplauda o nosso Deus vitorioso. Glória a Deus. É isso, igreja. É isso. Nós estamos celebrando a grande vitória de Deus sobre você, sobre mim, sobre o mundo inteiro. Amém? O céu, o padre falou, está em festa, não está? Eles estão intercedendo por nós também agora. Vamos agora celebrar cantando a ladainha, que o céu agora está em festa. Vamos acompanhar no folheto. Senhor, tende piedade de nós. Fala, povo de Deus. Todos. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tem de piedade de nós todos. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, ó Virgem Imaculada, Senhora Aparecida das dores, Mãe amada, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Ó anjos do Senhor, Miguel e Rafael, de Deus os mensageiros, Arcanjo Gabriel, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Santana e São Joaquim, Isabel e Zacarias, José o precursor, esposo de Maria, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, São João e São Mateus, São Marcos e São Lucas, São Judas Tadeu, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Estevão e Lourenço, São Cosme e Damião, Inácio de Antioquia, Martim Sebastião, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Maria Madalena, Inês e Luzia, Santa Felicidade, Perpétua e Cecília, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Gregório e Atanásio, Basílio e Agostinho, São Bento, Santo Amaro, Ambrósio e São Martinho, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Francisco e Domingos, Antônio e Gonçalo, Vianney e Benedito, São Raimundo Donato, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Teresa e Terezinha, Santa Rosa de Lima, Margarida Maria de Sena Catarina, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Ó Senhor, sede nossa proteção, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, os pedimos por vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa paixão e ascensão. Ouvi-nos, Senhor, pelo envio do Espírito de amor. Ouvi-nos, Senhor, apesar de nós sermos pecadores. Ouvi-nos, Senhor, tornai santa esta água batismal. Ouvi-nos, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos.
Cristo atendei-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar estas águas que vai ser aspergidas sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesses nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente na cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei meus discípulos todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. O povo de Deus pode ficar sentados um momento, pois agora, pela própria tradição do rito da Páscoa, em muitas igrejas no mundo inteiro, hoje é um dia propício para que aqueles que foram preparados para serem batizados recebam o batismo. E nós temos aqui mais uma pessoa importantíssima na nossa vida, queridíssima, a Viviane, que vai receber agora o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar e rezando por ela também. Viviane, o que pedis à igreja de nosso Deus para a vossa vida? O batismo. Pedistes o batismo para que vós seja reafirmada, educada na fé, a fim de que, observando os mandamentos, tu ames a Deus e ao próximo como Cristo nos ensinou. Estais bem cientes disso? Sim.
Viviane, nós recebemos você com grande alegria na comunidade cristã. Por isso, esse sinal que você vai receber agora sobre o seu peito, um óleo sagrado, abençoado, que seja o sinal da cruz de Cristo, como você hoje ouviu, a importância de seguir o Cristo crucificado. Por isso, nós marcamos agora com o sinal de Cristo, o Salvador. Agora é apenas com ela, por favor, só vamos acompanhando e rezando, irmãos. Viviane, Deus eterno e todo-poderoso, enviou o vosso Filho ao mundo para livrar-nos do espírito do mal, arrebatar-nos do poder das trevas e introduzir no reino da vossa luz. Que Ele faça agora de ti, Viviane, livre da mancha original, que você se torne um templo vivo do nosso Senhor, pela presença do Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Viviane, para viver na liberdade de filha de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais o espírito do mal, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora a nossa profissão de fé. Viviane, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Eu creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem pura, Maria Santíssima, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Eu creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Eu creio. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Viviane, você quer ser batizada nesta mesma fé da igreja católica, una, santa, católica, apostólica, que acabamos de professar? Eu quero. Amém. Então vamos batizá-la. Viviana, eu te batizo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Viviana, que o Cristo
Cristo Salvador vos dê a sua força, que Ele penetre em vossa vida, como este óleo em vosso peito, na vossa fronte. Na nossa mais nova irmã. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Então agora eu vou convidar a todos a ficar em pé novamente. Pegue a sua vela. Nós vamos agora acender a nossa vela novamente. E agora todos nós renovaremos o dia ao que nós fomos batizados. Então enquanto o Denis canta "Desceis a luz de Cristo", né, divina luz, nós vamos acendendo as velas para renovar o nosso batismo.